boa noite a todos os irmãos. Eu desejo que nós podemos, na continuação dessa noite, ter uma boa noite com Jesus, né? Amém? Eu peço para sentar um pouquinho. Sabia que eu tinha tanta força assim, né? Mandar sentar e as pessoas obedecer. E sem ninguém reclamar, né? Isso é muito importante. E eu espero nós ser abençoados mais uma vez. Eu creio que todos fomos abençoados pela manhã, aqueles que estiveram aqui. Tivemos um bom momento. Pregamos sobre esperando a ressurreição. E nós estávamos falando, essa palavra esperança é boa. Tem um ditado que quem espera sempre alcança, né? Agora, nós temos uma esperança santa. Agora, Deus sabe todas as coisas, né? Amém. Estava ali agora, eu anunciei uma pregação e achei aqui um papel aqui, numa palavra que saiu aqui. Eu troquei agora no caminho aqui a pregação. Agora, não sei se eu vou ser bem-sucedido, mas eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em vocês. Que vocês saiam bem-sucedidos. Eu penso sempre no público, nas pessoas que vieram para receber uma bênção. Você veio até aqui para receber uma bênção. Uma coisa eu digo para você, creia que você receberá. Irmão Brana diz que tudo que nós viemos aqui buscar, nós recebemos. Qualquer coisa. Se alguém veio aqui para ver defeito, fique tranquilo, o diabo vai mostrar defeito também. Tudo que a pessoa busca, ele acha. Mas eu creio que nós viemos todos para receber uma benção. E Jesus tem benção para dar. Amém? Glória a Jesus. Então, está aqui a minha mensagem, eu ia falar. Mas eu fui procurar algo aqui dentro da minha Bíblia sobre como os apóstolos morreram. Eu peguei num recorde de jornal de uma certa igreja e ali diz que Pedro foi morto de cabeça para baixo, Marco foi morto na Antioquia e eu não encontrei aqui o papel, mas lembrando assim das histórias, todos morreram. Agora João, ele não foi morto. Vinha notícia, Marco morreu, Pedro morreu, e João continuava vivo, ficando mais de idade. E no fim, eles tentaram matá-lo e não conseguiram. Então, eles pegaram ele e levaram para a ilha de Pátmos e jogaram lá. A história conta, o irmão Brana fala também, a prova, que tentaram matar João até num tacho de azeite fervendo, quente, e ele sobreviveu. E um certo dia nós sabemos que Jesus pegou João e colocou sobre o seu peito, e ali naquele momento, então Pedro falou assim, quando ele falou da sua morte, que ia morrer, Pedro disse, para mim tudo bem, eu sou forte, eu aguento. Esse pode aguentar, mas esse, João, foi nessa palavra que eu vi ali, eu fui procurar isso. E João, aí ele disse, importa que ele fica até que eu venha. Isso aí foi suficiente para se formar uma doutrina. Aí, olhando as circunstâncias, João não morria, os outros estavam morrendo, e João não. Então, esse dito saiu que João não morreria até que se desse a vinda do Senhor. E aqui nós vimos que João, esse grande evangelista, você sabe que João escreveu o Evangelho de São João, as 3 cartas de João e Apocalipse, né? Nós sabemos, esse grande homem, então ele foi jogado na ilha de Pátmos. Nós vimos em capítulo 1:17 que ele diz, e quando eu vi, o Senhor apareceu a ele, quando o Senhor apareceu para ele, ele disse, e eu caí como morto.
Ele que tudo isso passou com o Senhor, 3 anos e meio de ministério juntos, toda a vida, e agora ele cai como morto ali diante do Senhor. Ele estava na presença de Deus, como falei de manhã, a gente se acaba ali. Quem chega na presença de Deus é assim mesmo. Não resiste esse poder tão maravilhoso. Agora, o Senhor falou na sua linguagem. O irmão Brana diz assim, e Deus não deixou passar aquilo ali. Ele disse, importa que ele fique até que eu venha. E nós sabemos que João, ele viu a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu, João, que sou vosso irmão, companheiro na aflição do Evangelho de Cristo, e eu fui arrebatado, ele disse, até o dia do Senhor. O irmão Brando disse, ele viu a vinda do Senhor. Nas suas visões, tudo ele foi mostrado para ele, e ele viu até a vinda do Senhor. O irmão Brando explica isso, ele diz na mensagem, os dias das mães, ele diz que Cecil DeMillos, o homem que fez o filme 10 Mandamentos, o diretor, ele diz que Deus tem a sua alma, porque ele fez uma obra que ele evangelizou o mundo com esta obra. E ele disse que quando Cecil DeMillos foi lançar o filme dos 10 Mandamentos, ele primeiro chamou uns grandes pregadores que tinha na época, como Oral Roberts, Billy Graham, Zacarias e outras. Eu creio que Zacarias até é aquele que o irmão Brana, de vez em quando, fala nas mensagens, né? Grandes pregadores daqueles dias. Então, ele, antes de lançar ao público, ele lançou para esses homens. Ele disse, vocês vejam, se tiver alguma coisa errada na minha vida que eu quero arrumar neste filme. E esse filme, nós sabemos que ele evangelizou o mundo, contou a história de Moisés completa, né? Então, se tiver alguma coisa errada, então eles aprovaram e depois ele lançou ao público. Então, ele fez uma pré-estreia para esses irmãos. E assim, Jesus fez uma pré-estreia da sua vinda para o João. O João viu. Amém? Então, cumpriu aquela palavra, porque não fica nada na Bíblia, tudo é cumprido. A coisa mais maravilhosa é isso aí. Então, o irmão Brando disse, ali cumpriu-se isso aí. Mas o que eu quero falar agora, eu convido para nós se colocar de pé, e nós vamos ler em Hebreus, capítulo 12. Amém. Às vezes a gente diz assim, eu tive uma direção, mudei a direção, muito ainda não acredita. Mas você sabe que Deus se preocupa com nós? Qualquer irmãozinho, irmãzinha que está ali, que está aqui, Deus está preocupado com você. Ele quer lhe ajudar sempre. E então, eu convido para nós ler 3 versículos aos Hebreus, capítulo 12. Diz assim, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições,
do pecado, pecadores, digo, contra a si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vosso ânimo. Amém. Oramos ao Senhor. Pai Santo e amado, eu peço que Tu abençoe mais uma vez nós esta noite. Nós viemos aqui para nos revestir do Teu poder, da Tua graça. Pai, Tu conhece cada coração aqui. Eu falo contigo agora e ponho cada um na Tua presença, Senhor. Peço que Tu nos ajude diante dessas palavras a qual nós vamos falar. Se Tu me ajudar, eu sempre digo, todos seremos ajudados. Mas eu sozinho não posso fazer nada. Eu posso até ler aqui, citar, mas se não tiver a Tua unção, do Teu Espírito Santo, nós batemos como em ferro, apenas como metal que tine. Mas nós queremos, Senhor, ter a Tua aprovação. Queremos ter aqui a Tua voz. Abençoa, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar. Glória a Jesus. Então eu quero falar agora sobre obstáculo. Então, obstáculo é algo que é colocado para você tropeçar ou cair. Isto é um obstáculo. Então, tem a corrida de obstáculo, que eles colocam traves na frente para as pessoas pular. Tem muitos obstáculos para a pessoa passar. Agora, como eu disse, obstáculo é algo que é colocado para você parar ou cair. Então, existe muito tipo de obstáculo. E quando nós estamos nessa carreira de fé, Paulo disse que nós somos atleta de Cristo. Agora, atleta de Cristo espiritualmente, corramos uma carreira, o Evangelho de Cristo, não um atleta, jogadores de futebol, que já fizeram até uma igreja com esse nome, atleta de Cristo, mas vamos olhar que nós também somos atletas, mas atletas de Cristo mesmo. Amém? Glória a Jesus. Agora, nós também estamos todos rodeados de obstáculos. Os nossos irmãos do passado, eles tiveram seus obstáculos para vencer, porque vencer é suportar a prova. E para vencer nós precisamos lutar, nós precisamos participar da luta, da guerra, seja lá o que for. Você entendeu? Então, Paulo aqui falando aos Hebreus, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então ele diz assim, deixamos todo o embaraço, todo o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está proposta para nós vencer. Então, nós sabemos que é uma peleia, é umas provas que temos que vencer, mas uma coisa eu digo, com o Senhor nós venceremos. É vitória certa. Davi, ele teve a sua luta com aquele Golias. Quando aquele Golias saiu desafiando todo o exército de Israel, eles tremeram. Eles viram aquele homem e ficaram com medo dele. E um olhava para o outro e dizia, não dá, e o homem está pedindo um para enfrentar ele. Ele quer evitar derramamento de sangue, só um. Ele matando aquele um e aquilo, então fica resolvido. Só que quem vencesse, daí o outro ia servir. Era a proposta do Golias. E ele desafiou esse exército. E o exército olhou e disse, não dá para encarar não, o homem é muito grande. O homem tinha 3 metros e poucos de altura. Mombrana disse que a mão dele abraçava a cara de outro homem assim, que era
não sei quantas polegadas, agora não me lembro, mas era difícil enfrentar aquele homem. Israel tremeu, todo o exército tremeram. E veio Davi, olhou para o homem e disse, realmente o homem é grande. Não dá para errar, não. Eu vou acertar ele bem no meio da testa. Amém? Então é como nós olhamos a dificuldade. Eles olharam para um primo, agora Davi olhou para o outro. Ele sabia quem ele cria, ele sabia o que tinha, um Deus. Ele sabia, ele tinha experiência. E ele disse para Saul, um dia eu estava lá no campo cuidando das ovelhas de meu pai, veio um urso, abraçou uma ovelha e eu tirei da mão dele. E eu tirei da mão dele e salvei a ovelha de meu pai. Outro dia foi um leão, eu também tirei da mão dele. Então aquilo chamou a atenção de Saul e disse assim, esse homem tem alguma coisa com Deus mesmo. Deus está com ele. Foi aonde ele permitiu ir. Ele fez os testes, ele rodou. Mas as suas palavras de confiança em Deus fez que ele fosse enfrentar o gigante. E quando ele se aproximou do gigante, ele juntou 5 pedrinhas, como nós sabemos. Aí o irmão Branham enfeita bem aquilo ali, diz que os 5 são o número da graça. Fé em inglês também é 5 letras, Jesus 5 letras, o número 5 é o número de Deus também. Então ele pegou 5 pedrinhas e foi. O irmão Branham diz assim, ele sabia que aquele gigante, ele tinha mais 4 irmãos. Se os outros 4 viessem, ele tinha uma pedrinha para cada um, matava todos os 5. Depois, mais tarde, eles foram mortos, esses outros Golias, esses outros gigantes. Eles acabaram morrendo também. Glória a Jesus. Então, é uma prova que ele passou. Ele venceu essa prova. Ele foi, encarou e venceu, porque ele não olhou as circunstâncias. Ele olhou para Deus, para Jesus. Hoje, nós olhamos para Jesus. Toda circunstância, toda a prova, foi o pecado de Israel, foi quando olhou para eles, para a força deles, não para Deus, quando em Cádiz Barneias, foi aqueles espias. Eles foram lá, viram a terra, realmente a terra manava leite e mel, tudo que foi falado. Eles viram cachos de banana que precisava 2 homens, cachos de uva, 2 homens para carregar, mas eles voltaram dizendo o que viram, ao contrário, viram o exército, viram os gigantes, Anequim. Eles viram tudo aquilo ali, aquilo deu medo neles. E eles chegaram, desde contar a experiência que tiveram, mas botando Deus na frente, como Davi disse, eu tenho posto o Senhor sempre diante de mim. Eles não fizeram isso. Eles foram lá e olharam as dificuldades. Olharam para eles, nós não podemos vencer. Nós não somos capazes de vencer. Porque eles são fortes, o exército deles é mais forte do que o nosso. E não tem jeito, e o povo chorou, se lamentou e entristeceram a Deus, porque não confiaram no Senhor. Mas teve 2 homens ali, sempre tem um vencedor, né? Teve 2 homens, Josué e Caleb. Esses 2, então, foi diferente. O irmão Branham diz que Josué era um homem baixo, não era um guerreiro valente, como muitos falam, era guerreiro valente, mas não era porque ele era poderoso, forte, que era um homem simples, baixinho, e disse que ele colocou um caixote, algo, e foi em cima, e ele disse, olha, nós somos capazes de vencer. Se Deus se agradar de nós, se Deus se agradar de nós, Ele nos porá na terra. Amém? Se Ele se agradar, foi desta maneira. Agora, os que tiveram confiança, que confiaram neles, viram a sua força, viram que não dava para enfrentar o inimigo, aí é diferente. Aí eles tiveram um grande obstáculo. Eu disse que nós somos uns atletas de Cristo, né? Agora, quando um corredor, no lado material, quando tem essas corridas, maratona, que quando um corredor está ganhando a corrida na frente,
Então diz que o pior de tudo, o maior inimigo deles, não é o adversário que está correndo junto com ele, é os que estão de fora. Esses fazem apostas, às vezes apostas grandes, e luta de boxe, todas essas coisas, é o perigo. O inimigo está do lado de fora, não é aquele que está combatendo com ele. Então diz que quando um corredor está correndo e ele vai na frente, aí aqueles que apostaram alto, eles tiram o relógio assim e jogam na frente dele para ver se ele para ajuntar. Diz que jogam dinheiro na frente deles, quando ele vem correndo, jogam, porque qualquer segundo ali é uma grande diferença se ele parar. E eles fazem tudo para aquele corredor parar, dá uma paradinha qualquer. E assim é Satanás. Ele faz tudo para nós parar. Nós estamos nessa carreira, nós estamos olhando para Jesus, e nós temos um alvo de chegada, mas ele está aí para atrapalhar. Ele vai colocar obstáculo diante de você. E não é um obstáculo não pequeno, é um obstáculo forte, porque ele é um forte inimigo. E nós temos que respeitar esse inimigo. Então ele coloca tudo no seu caminho para você cair. E temos que tomar cuidado. Às vezes um presente, qualquer coisa, nós temos que saber como se cuidar, porque por uma pequena coisa nós podemos fracassar nessa carreira. Conta-se que Abraham Lincoln, o irmão Brana fala muito em Abraham Lincoln, né? Ele diz que foi um dos melhores presidentes, e todos nós sabemos, temos escutado, não conhecemos, mas temos ouvido muito dele. Então diz que ele tem muitas frases, e uma das frases bonitas que ele falou, uma advertência, ele disse: por causa de um prego se perdeu. Por se perder um preguinho, perdeu-se uma ferradura. Por perder-se uma ferradura, perdeu-se um cavalo. E por perder-se um cavalo, perdeu o cavaleiro. E por perder o cavaleiro, perdeu-se um mensageiro. E por perder o mensageiro, perdeu a mensagem. E quando ele chegou lá, não pôde entregar a mensagem, chegou atrasado por causa de um prego. Ele perdeu a mensagem, e por causa da mensagem que foi perdida, perdeu-se uma batalha. Você entendeu? Tudo por uma pequena coisa. Outro dia, um pregador falando, ele disse que tinha um certo homem que tinha um papagaio em casa, e o papagaio aprendia tudo o que eles falavam. E daí eles começaram a falar e tudo que acontecia em casa, mas o dono da casa disse que chegava um em casa à meia-noite, a mulher dizia: isso é a hora de tu chegou, rapaz. Ele dizia assim: não tem importância, isso não faz mal. Outro brigava com o outro, a mulher, ele dizia: não tem importância, não faz mal. E o papagaio aprendeu. Na hora que já brigava com alguém, o papagaio já dizia: não tem importância, não faz mal. Aí uma hora o gato pegou o papagaio e carregou para debaixo da casa, e eles correram tudo: cuidado, o gato pegou o papagaio só dizia: não tem importância não, não faz mal. Aí foi, né? Então nós temos que ter cuidado desse não tem importância, não faz mal. Isso aí não tem importância, é só um filmezinho, porque a demora é só um Mazarope. Isso aí não tem importância, porque a demora a cobra ferra. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo, ele joga obstáculo para nos segurar. E eu pensei em falar isso, que nós estamos vivendo uma hora que nós estamos enfrentando muitos obstáculos, mas vamos pular esses obstáculos, vamos saltar por cima, não vamos se atrapalhar nesses dias, né? Amém? Aleluia. Nós vimos que os obstáculos que o diabo jogou contra Jó, hoje falamos pela manhã, ele jogou muito obstáculo contra aquele homem, mas aquele homem, ele tinha o Espírito de Deus na sua vida. Ele venceu todos os obstáculos. Agora, quando nós pensamos que temos luta, olha para aquele homem, olha para a história de Jó, olha só, mas ele sabia
o que tinha que fazer. Ele sabia o caminho, a carreira que ele tinha que permanecer correndo. Então, a maneira dele vencer era o holocausto. Todo dia pela manhã, ele se levantava e ele fazia um holocausto ao Senhor. Ele dizia assim: se meus filhos porventura tenham pecado, mesmo que não tinha pecado, mas se porventura eles pecaram, ele ia lá e oferecia um holocausto. Agora, nós não temos que oferecer holocausto. Não é assim, agora não é holocausto. Vocês desculpem, mas não tem problema não isso aqui. Esse era o caminho que ele tinha que tomar para acertar a sua vida. Agora, uma coisa nós diferente, nós não temos que oferecer holocausto. Nós não temos que circuncidar, que era o que Abraão tinha que fazer. Todo Israel tinha que ser circuncidado. Agora, nós temos duas coisas que são mandamento que tem que ser feito também. É o batizar. Se você não é batizado, você tem que se batizar. Porque Jesus disse: todo aquele que crer e for batizado, não é só crer, é for batizado. Outro mandamento é a participar, nós temos que participar da Santa Ceia do Senhor. Isso é um mandamento que tem que ser feito, pode prestar atenção. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Você entendeu? Então, esses são os nossos requisitos que nós temos que fazer. E você pode olhar no dia da ceia quantos obstáculos. Quantas coisas acontecem naquela semana da ceia. Quantas vezes você é tentado para brigar, para tanta coisa, para discutir. Então eu lembro que tinha uma irmã que contava que 2 irmãos saíram de casa para ir na igreja para participar da ceia. E eles iam pelo caminho conversando, e por cada demora uma cobra atravessou na frente deles. E um olhou e disse: viste aquela jararaca? O outro assim: não era jararaca, era uma cascavel. Ele assim: não, era uma jararaca. O outro: não, era uma cascavel. E começaram a discutir e se acharam no soco. E se brigaram, e quando se entenderam que estava errado, pararam, e um olhou para o outro: como é que nós vamos à ceia agora? Voltaram para casa. Assim mesmo nós não podemos participar da ceia. Tu me deu um empurrão, eu te dei um soco e não dá. Não vamos participar da ceia, deixaram para o outro mês. Aí o outro mês eles vinham vindo e disseram: irmão, a gente foi tão ignorante, por causa de uma cobra discutimos e acabamos se brigar por causa daquela jararaca. Não, era cascavel. Agora, então tudo isso, se não vigiar, são obstáculos que o inimigo coloca diante de nós. Você pode notar, é nesse dia que você quer se preparar para a ceia, mas o marido, aquele dia, chega em casa, a mulher já começa: eu quero aquele fogão, tu não comprou ainda, e começa ali, vai, e acaba se brigando. Agora como é que eu vou para a ceia desse jeito? Há um caminho, é um obstáculo. Abraça a sua esposa e pede perdão para ela. Eu não pude comprar agora, o salário não deu, mas nós compraremos outro dia. Convence ela e vem para a ceia. Porque esse negócio de dizer assim: hoje nós não participamos, mas na outra ceia eu vou participar. Na outra eu vou... E Deus esqueceu? Deus é assim, que nós podemos enrolar desse mês para o mês que vem, desse ano para o ano que vem? Não, nós é que temos que pular esse pequeno obstáculo que surge diante de nós. Amém? Então, nós sabemos que esses obstáculos estarão sempre diante de nós. Agora, uma coisa, um cristão, o Mombrana diz, um homem que o diabo tenta fazer tudo com ele e não consegue dobrar ele, não consegue tirar ele do caminho, esse homem passa a ser um obstáculo para o diabo também. Nós temos o nosso inimigo como um obstáculo, mas nós devemos ser um obstáculo para ele também. Ele quer usar você, ele quer usar para isso ou para aquilo, você tem que ser forte, você tem que vencer.
Você tem que entender que ele está ali para lhe atrapalhar, é um obstáculo. Então, seja um obstáculo para ele também. A vida nos propõe muitos obstáculos. Em São João capítulo 5, nós vimos lá no tanque de Betesda, ali descia um anjo e movia com aquela água, e o primeiro que entrava era sarado, era curado ali. Voltava para casa são, que benção, né? Algo muito grande. Não importava a doença, isso acontecia, porque o anjo mexia com as águas, e naquela hora que pulasse primeiro, mas tinha um homem que jazia ali há muitos anos, e ele não conseguia, porque tinha 5 albares, 5 degraus, para ele chegar na água. Como ele era aleijado, estava deitado numa cama, ele não conseguia. Ele olhava assim, via outros se jogar, coitado, sofreu ali 29 anos, ou 19 anos, 38 anos, ele sofria ali, esperando uma oportunidade, mas para ele tinha um obstáculo muito grande. Mas um dia apareceu alguém que passa por cima dos obstáculos. Aleluia! Apareceu alguém que pôde chegar para ele e dizer: você quer ser curado? Quero. Vem, levanta. Pega a tua cama, vai embora, rapaz. Amém? Então, quando você não puder, quando você se deparar com esse obstáculo, grande ou pequeno, que você não consegue passar, fala com ele. Ele passa a você. Teve um irmão que me contou que teve o maior obstáculo dele de crer nessa mensagem, era o profeta. Tudo para ele estava certo, tudo estava bom, mas o profeta era um obstáculo. E você sabe que o profeta sempre foi o obstáculo, né? O próprio Jesus esteve aqui como profeta, ele foi um obstáculo para os outros. Você sabe disso. E os profetas sempre foram para as pessoas um obstáculo também. Então ele disse que não conseguia crer, mas um dia ele teve como uma visão, um sonho, que ele estava assim para atravessar um abismo para o outro lado e não tinha condições, ele olhava para atravessar e não tinha jeito. Até que, de repente, veio uma grande águia e pousou, e ele amontou naquela águia e ela atravessou ele para o outro lado. Ali estava um obstáculo para ele que não conseguia, mas aquela águia conseguiu. E ele disse: mas me falaram que águia representa profeta. Aleluia! E ele disse: então é o profeta que vai me ajudar a atravessar para o outro lado. E creu na mensagem do irmão Brana. Amém? Então, tudo isso são obstáculos que não é obstáculo, mas eles pensam que é um obstáculo. O profeta é a salvação. O profeta que nos mostra o caminho. O profeta que enxerga longe. É como a águia que vê lá um coelho de 5.000 metros de altura, ela vê um coelho aqui, porque ela tem vistas para isto. E o profeta também tem visão, tem vista, que vê as mínimas coisas nessa escritura e passa para nós. Como a história, pastor, lá em Goiânia, conta que tinha um cego, que ele pegava 2 ou 3 ônibus para ir no tabernáculo. E o filho dele era pastor de uma igreja. E ele, conversando com o filho, pai, por que você pega 2 ônibus para ir lá no tabernáculo? Porque aqui na frente, ali do lado tem uma igreja, lá do outro tem outra igreja. Você devia ir ali mais perto. Você pega ônibus cego para ir lá. Passa toda essa dificuldade para ir até lá. Aí o filho disse: meu filho, eu vou lá porque eu gosto, tal, eles falam a palavra. Aí ele disse: pai, mas é tudo a mesma coisa, pai. Você olha aqui, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O velhinho disse assim para ele: como é que é, meu filho? E ele era um pastor de uma certa igreja. Ele disse: pai, é tudo igual. Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele disse: mas como é? Está assim escrito, meu filho? Lê de novo para mim. Aí o filho pegou a Bíblia e disse: ó, está aqui, ó.
Mas acostumado, ele disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O velho disse assim, é por isso, meu filho, que eu vou lá no tabernáculo. Lá escreve um profeta que vê essas mínimas coisas aí. Olha bem de novo para te ver se é vai ou vem. O filho olhou assim, é vem, pai, é vem. É a mesma coisa assim, não é a mesma coisa. É a mesma coisa, não. A mesma coisa é um caminhão cheio de japonês. Não. Não é assim, não. Tem diferença. Lá tem um profeta que vê as mínimas coisas. Amém? Nós também era assim, citava isso errado, porque nós não enxergava direito. Mas graças a Deus que Deus enviou uma mensagem para nós. Amém? Lá em Cafarnaum, nós estivemos lá em Cafarnaum, né? E vimos a casa da sogra de Pedro. Então o guia ainda disse assim, sabe por que Pedro negou Jesus? Porque ele curou a sogra dele. Então, foi por isso, o guia brincando disse essas coisas. Mas lá em Cafarnaum, eles levaram um doente, que também tiveram que passar por cima e descer pelo telhado. Não dava para chegar, tinha muito obstáculo, muita gente na frente e ele não deu. Mas eles foram por cima e soltaram na maca o doente diante de Jesus. Amém? Que fé, né? Que fé tiveram aqueles homens que fizeram aquilo ali para colocar aquele enfermo na presença do Senhor Jesus Cristo. Que fé! Aí eles passaram pelo obstáculo, agora chegou ali aquele que para ele não tem obstáculo, não tem doença, não tem câncer, não. Nós poderíamos chamar, quem quisesse aqui daria um testemunho, você recebeu uma benção. Eu, há pouco tempo, eu estava com umas dores no rim, na bexiga, lá eu fui no médico. Aí cheguei lá, fizeram uns exames lá e tal, e disse, olha, tu estás com pedra no rim e com um obstáculo no outro rim, que não é pedra, é uma coisa aqui que nós vamos ter que descobrir o que é isso. E tem outros probleminhas aqui, nós vamos ter que olhar isso. Aí eu já tinha pagado 100 conto por aquele exame, ele mandou outro por 400, assim, começou. Só vai esticar agora, né? Aí eu fui lá fazer, paguei lá para a moça tudo, R$400, e me sentei. Quando veio fazer o exame, ela olhou assim e disse assim, olha, você tem outros problemas. E não dá de fazer esse exame sem ordem, mas só faço se ele autorizar. Aí ela ligou para o médico pegou e disse, agora só terça-feira, eu moro em Porto Alegre, e só terça eu vou aí em Capão, outra manda aí, só nas terça-feira. Aí eu ia indo embora, assim, antes de ir, eu embarquei no carro. Ele sabe de uma coisa? Eu vou lá de volta pegar o dinheiro de volta, não. Ela queria que deixasse pago já para o outro dia. Aí eu disse, eu vou pegar o dinheiro de volta, eu vou dar esse dinheiro tudo para os meus irmãozinhos que precisam aí. Vou dar 100 para fulano, 100 para o Bertano, e sei, já botei o 400 já no bolso de volta, e eu vou dar para esses irmãos, e vou crer no Senhor Jesus Cristo. E tinha um sol entrando pela janela, eu olhei para aquele sol de manhã e disse, Senhor, tu fizeste aquilo lá. Foi tu que fez o sol. Foi tu que colocou tudo ali, como está, tão perfeito, foi tu. E isso aqui para ti não é nada. E disse assim, tu já me curou. Tu já me curou, tu já fez tudo. A falha está em mim. Mas se tu me ajudar, eu posso passar por esse obstáculo. Me ajuda eu a crer, porque a fé verdadeira vem do Senhor Jesus Cristo. E fiz essa oração e criei, porque há muito tempo eu já tinha conversado com ele dentro do caminhão ali, sentindo ele do meu lado, e conversei com ele e recebi a benção que eu queria naqueles dias, há muitos anos. Aí me lembrei daquilo tudo e o Senhor é o mesmo. Eu sei que eu não mereço, mas Ele é maravilhoso, né? Amém? Ele passa por cima dos obstáculos, porque nós somos um obstáculo para Ele também. Amém? Então Ele passou por ali, senti, e disse assim, com o dinheiro na mão, assim, eu já vou dar para os irmãos. E dei. Passou a semana, na outra semana fui lá no médico, tinha que ir.
Aí cheguei lá e ele pegou, já deu a autorização para mim fazer o exame, e me deu assim, eu disse, doutor, só tem uma coisa, depois daquele dia que eu telefonei para você, falei com você, eu não senti mais nada, estou são. Ele, então, tu estás curado. Eu assim, amém, assim seja. Glória a Jesus. E aquilo desapareceu, irmão. Não operei pedra, não fiz nada, não... Ele disse que não precisava nem fazer o exame, então estás curado, se não dói mais, o que vamos fazer? Estás curado. Eu disse, amém. Peguei aquela palavra dele também. Glória a Jesus. Então, para o nosso Deus não tem obstáculo. Não tem obstáculo. Disseram que eu era uma bomba, falaram para minha filha quando eu fiz 50 anos, e que eu era uma bomba andante, qualquer hora explodia. Mas o tempo foi passando, eu acho que essa bomba foi desligada, e hoje estou aqui e me sinto como um homem meio cansado já, como se tivesse 60 anos, né? Eu estava lembrando quando nós era novo, né? Então agora eu me sinto como um homem de 60 anos, mas só que eu já tenho 64. Então eu estou bem ainda, né? Amém? Graças a Deus. E eu tenho passado por obstáculos e vim vindo. Muitas noites, eu me sentia assim que parece que eu ia morrer. Eu tenho um lencinho aqui que foi orado pelo irmão Brana, então eu vou lá para a cozinha, pego a minha Bíblia, boto ali, ponho o lencinho aqui, ponho no coração, e de repente já estou alegre e já estou indo dormir sossegado. Amém? E outro dia eu fui no pronto-socorro, deixa eu contar esses obstáculos também, né? Então, eu fui no pronto-socorro por ir. Cheguei lá, a pressão estava 18, 19, por 11, por 12, e eles começaram a me dar um comprimido, e botavam debaixo da língua, e piorando, e sem eu saber, estava já ligando para Porto Alegre, para arrumar internação para mim. E fiquei ali, até 10 horas da noite. Aí 10 horas aquele posto e não tinha nada, aí me levaram para o outro posto. Aí eu disse, o que é isso? Aí de repente a minha filha, que é enfermeira, apareceu lá. Aí eu disse, vai lá, desprezo que eu quero ir embora. Não, estão arrumando lugar para você em Porto Alegre. Estão desde as 6 horas ligando. Eu disse, não, deixa eu ir embora. Aí então, ela foi e falou com o médico, eu assinei lá um papel, então me mandaram embora. Muito cuidado. Aí eu não quis nem chamar, porque ali eu orei muito em espírito a Deus, né? Eu chamei o meu Senhor, a cena. Então, eu assinei os papéis e tudo, eu não quis nem chamar alguém para vir me buscar. Eu disse, tem um ônibus agora, pegamos o ônibus e fomos embora. Daí estava indo embora, aí a minha filha disse, o que você vai fazer? Eu já sei o que vou fazer. Estou bom. Cheguei em casa, fiz uma batida, assim, um copinho de liquidificador, de mamão e banana, e dormi a noite inteira. Amém. Se a gente tiver fé, a gente passa todos os obstáculos. Agora, tomo meus remedinhos, sempre tomando, porque agora, para mim, eu já estou achando que quem está fazendo mais mal é o remédio, porque não dá de parar. A gente vicia naquilo ali, mas eu vou aliviar um pouco também. Amém? Então, tudo isso são obstáculos que nós temos que enfrentar. Agora, quer ver o pior obstáculo? É quando nós saímos do caminho. Quando uma pessoa sai do caminho para voltar, meu irmão, meu Deus do céu, misericórdia. Por isso, nunca saia do caminho. Dá topada, tropeça, mas não saia do caminho. Tem espinho? Tem obstáculo? Tem, mas não saia do caminho. Você olha aquele moço, o pródigo, né? Aquele mais moço, ele tinha dinheiro, ele era famoso, ele estava na casa do pai, seu pai era um fazendeiro. Aquele moço tinha de tudo, não precisava sair do caminho. Mas tentado, porque às vezes a fartura faz isso também. A miséria faz isso, mas a fartura também é outro perigo. Há dois perigos, de um lado e do outro. E aquele moço tinha tudo que ele queria na casa do pai. A Bíblia fala. E aquele pai tinha aqueles 2 filhos, aquilo era uma relíquia para aquele pai. Mas o mais moço disse, eu vou sair pelo mundo. A gente já não se vê pregar mais isso, né? Não se fala tanto mais no filho pródigo.
naquele moço que disse: eu vou sair do caminho um pouquinho, eu vou lá fora olhar como é que é. E ele foi e pediu a herança do seu pai, a parte que lhe cabia. Seu pai, muito bom, muito honesto, deu a parte dele. Mas aquele pai ficou pedindo para que ele não fosse. Ele ficou esperando, e aquilo, viagem não foi assim, pegar o dinheiro e botar no bolso, sair. Não, teve uma arrumação, arrumar o dinheiro, arrumar a roupa, arrumar as malas. Teve uns dias ali, e o pai torcendo: não, ele está com o dinheiro, ele não precisa sair de casa. Talvez ele queira fazer os seus próprios negócios, mas ele não, ele saiu. Teve o dia que ele partiu, e seu pai foi para a área da casa e ficou olhando ele ir. E ele foi ao longe, desapareceu. E o coração daquele pai, que é pai, você sabe como é que é, ficou ardendo ali e pedindo: um dia meu filho vai voltar. Um dia ele vai voltar. Ele saiu do caminho, se desviou-se. Enquanto aquele dinheiro estava com ele, ele foi até, podemos dizer, na maneira deles, felizes por um tempo. Ele teve amigos, teve mulheres, teve tudo que ele desejou, ele teve porque tinha dinheiro. Mas como tudo se acaba, um dia aquele dinheiro acabou também. Aquele dinheiro se acabou-se e ele veio a passar por necessidade. Ele viu as coisas pelo outro lado e ele foi procurar um emprego, mas nem isso existia, porque aquele país estava numa carestia, estava com problemas. Nem emprego ele arrumou na cidade. E, no fim, nós sabemos que ele arrumou para cuidar de porcos lá numa fazenda. E a Bíblia diz que lá o patrão era tão miserável que não dava nem comida para ele, e nem queria que ele comesse as bolotas que os porcos comiam. Aí ele foi no fundo do poço. Aí ele lembrou. A Bíblia diz mesmo assim: e ele caiu em si. E quando um homem cai em si, é porque então ele está fora de si. Ele foi no fundo do poço, ele estava fora. Mas uma força, aquela força que só Deus pode dar lá do fundo, aquilo pegou ele assim, e ele veio a lembranças. E disse: quanto jornaleiro na casa de meu pai tem pão com abundância, e eu aqui nessa miséria, pereço de fome. Estou aqui morrendo nessa situação. E disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Agora, naquela hora que esse moço tomou essa decisão, isso não é fácil tomar essa decisão, porque ele saiu do caminho, é difícil agora. Os obstáculos são maiores. Sente tudo naquela hora, vergonha, tudo, né? E ele então reuniu toda a força e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Disse Moody, o grande pregador Moody, que o irmão Brana fala, diz que Moody conta que naquela hora, aquele moço arrebentou as correntes que segurava ele. Lá do inferno estava com ele, segurando ele. E quando ele tomou essa decisão, levantar-me-ei, as correntes foram se arrebentando, ele teve uma força extra, uma força que só pode vir de cima. Uma força que estava acabada nele, ele estava derrotado, estava no fundo do poço, não tinha mais jeito. Mas nessa hora ele reuniu tudo que ele pôde e disse: quantos jornaleiros na casa de meu pai, quantos empregados, tem pão com abundância e eu aqui, por que isto? E levantar-me e irei ter com meu pai. Mas aí veio, eu peguei o dinheiro dele, eu gastei com as meretrizes, eu vendi até o anel, que era da família, botei tudo fora. Que situação agora eu chegar diante dele? Que vergonha, como é que eu vou chegar diante dele? Aí é os obstáculos que vêm na mente, que o diabo coloca nas pessoas. Quantas vezes você se afastou da ceia, e quantas vezes você diz: eu vou acertar a minha vida, eu vou fazer assim, mas tem uma corrente lhe segurando, o do cigarro, uma corrente está lhe segurando da maconha, uma corrente está lhe segurando a vergonha, algo está deixando você em confusão. Mas se você disser: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, aquele pai todas as tardes ia na área e olhava: foi lá que o meu filho foi, um dia eu vou ver ele voltar, ele vai vir de volta. Aleluia, ele vai voltar.
todas correntes, ele arrebentou, e ele vai vir, sim. E ele voltou, ele criou coragem e foi. E disse que ele vinha maltrapilho, com as roupas rasgadas, o sapato furado, andando, e já vinha todo estropiado. E disse que o pai olhou de longe, viu aquele moço vindo lá, e ele ficou olhando assim, será quem é que vem lá? E os seus pensamentos, será meu filho que está voltando? E ele olhou naquela direção e ficou, e os passos bem devagar, e a cabeça dele fervendo, o diabo lançando os dardos inflamados, eles não vão te aceitar, é melhor tu voltar. E talvez certa hora ele até parava, mas reunia as forças de novo e começava, porque brabo é isso, é sair do caminho. Nunca saia do caminho. Tem um ditado, se você quer chegar no topo da montanha, não discuta com as pedras no caminho. Segue adiante. Segue sempre adiante. Mesmo tropeçando, mesmo arrebentado, mas vaia. E nunca deixe o diabo lançar dardo na sua cabeça, que é a arma que ele está usando. A maior batalha é na nossa mente. Ele bota complexos em você. Muita hora você está complexo. O que é que eu vou fazer lá na igreja? Ninguém liga para mim. O que é que eu vou fazer lá? O pastor nem olha para mim, porque a demora está falando e quer me bater, quer surrar. O diabo lança todos esses dardos. Aí um dia eu contei aqui daquele moço que ia dirigir um culto, e o diabo ia falando na mente dele, que tu vai lá, rapaz, tu nem sabe pregar? E ele lá ri da tua pregação. O que tu quer, rapaz? Não vai lá não, volta. Ele pegou, encostou o carro no acostamento, saltou, foi lá do outro lado, abriu a porta e disse, Satanás, desce. Desce, vai. Sai fora daqui. Sai fora, esse carro é meu, eu comprei, paguei, sai fora, não quero tu aqui dentro mais. Não. É assim que tem que fazer com ele. É assim que nós temos que agir com Satanás. Ser um obstáculo para ele também. Não só ele ser para nós temos que encarar ele certa hora. E o que aconteceu com aquele moço, ele teve que encarar. Chegou a hora que ele disse, eu vou encarar. Chama alguém aqui no altar, diz, vem aqui receber uma oração. Aí você vê aquele negócio, não, eu não vou, porque eles vão pensar que eu estou desviado. E, na verdade, você já está quase desviado, mas você não quer que ninguém pense. É melhor você pensar que está passando por uma fase difícil e é bom pedir reforço. É hora de pedir socorro muita hora. Amém? Então, aquele moço vinha cheio de drama. Mas quando seu pai o reconheceu, o que seu pai fez? Seu pai correu ao encontro dele. Não se escondeu, não se afastou. Pai é pai. Ele foi ao encontro, chegou lá, abraçou ele. E disse, meu Deus, é o meu filho, que situação. E logo em seguida ele disse, traga vestidos novos, troca a roupa dele, traz outro anel lá, vamos botar um anel. E vamos fazer uma festa nessa casa. Vamos festejar. Vamos festejar. Esse meu filho estava morto, ele reviveu. Estava perdido e voltou, foi achado agora. Vamos fazer uma festa aqui, vamos. E já contrataram música, e já começaram a festa. E fizeram uma festa tão grande, irmão. Mataram o melhor novilho da fazenda, o cevado, que estava ali sendo cevado para uma ocasião, e a ocasião chegou agora. Mataram aquele novilho e começou as músicas, a ponto que seu irmão mais velho ia chegando do campo assim, e viu aquilo tudo, chamou um criado, e disse, o que está acontecendo aí? Ele ficou escandalizado, por causa da festa, ele ficou escandalizado. O que está acontecendo? Aí um criado disse, que teu irmão, ele voltou, ele está em casa, teu pai mandou matar o novilho cevado, e disse que aquele moço cresceu um bico, né? O bicudo. É aquele crente que está sempre na igreja, mas não sabe receber as bênçãos, não sabe pegar o que é dele, não sabe o direito que tem, você não sabe o direito que você tem. Nós não sabemos todos os direitos que temos no pacote dessa salvação. Você viu que eu recebi ali, que eu contei que
Eu recebi essas bênçãos, aquilo já era minha mesmo. Eu consegui chegar lá e pegar. E cada um tem que chegar e pegar. 2 irmãos com câncer lá na minha pequena igreja de Osório. 2 irmãos estavam com câncer. E eu tive um sonho que eles receberam a cura. Eles pediam oração sempre, sempre, papelzinho de oração. Até que um dia eu sonhei que eles receberam a cura. Que chegaram assim e disseram, irmão, eu recebi a cura. Eu estou curado. Outro, eu estou curado, irmão. No sonho. Entendeu? Aí eu fui no sonho e perguntei para eles, como é que se faz para receber, para ganhar esse prêmio? O que vocês fizeram? Eu disse, irmão, é só pegar. É só pegar. Aí eu contei isso na igreja para eles, e sabe o que aconteceu? Todos os 2 hoje estão curados. Já faz isso 10 anos, estão vivendo lá com saúde. Um é aquele velhinho que tem 90 anos de idade, 92 vai fazer agora, o irmão Valdomiro, o irmão conhece. E o outro irmão Olício. Todos os 2 hoje estão curados. Um tinha uma ferida aqui, bem na fronte, aqui, ó. O câncer estava ali, e o outro era de próstata. Já com 89 anos, faz 10 anos, com 81 anos, 82 anos, estão todos os 2 curados, pela glória de Deus. Amém? Mas tem crente que não sabe pegar os seus direitos. O que ele tem? E era esse moço, chegou ali, escandalizou-se, e não entrou, ficou bicudo e não entrou na festa. Ele era para entrar. Ele era para chegar lá e dizer, meu irmão, talvez se eu tivesse mais amor contigo, tu não precisava ter ido embora. Tu não precisava passar pelo que tu passou. Ele era para receber, mas não, fica bicudo. Sabe, às vezes acontece na igreja também, as pessoas ficam bicudo. Aí ele chegou aí, já está cantando o hino especial, já está falando, já está isso. Fica contente por isso, que Deus mandou mais um para trabalhar na obra. Amém? E aquele moço estava, então, nessa situação. Agora o obstáculo era ele, não querendo entrar para saudar os seus irmãos. E você sabe que na Bíblia não relata que ele entrou na festa. Mas seu pai foi lá ter com ele. O que há, meu filho? E ele, eu te sirvo há tantos anos. Estou aqui, nunca transgredi um mandamento teu, sempre fui obediente, e tu nunca me desse um cabrito. Mas vindo esse teu filho que desperdiçou tudo com as meretrizes, tudo que tinha, tu matasse no novilho cevado. Tu fez essa festa, pai. Tu não entende, pai. Começou essa explicação com certeza. Esse meu filho, tu sempre está comigo. O que é meu é teu. Se tu quisesse um cabrito, vai lá, pega e mata. Não precisa nem pedir, é teu. Tu queres uma festa, quer dar uma festa? Pode dar. Mas ele não entendia isto. Ele vivia pela razão. É outro perigo, é outro obstáculo que tem na igreja, a razão. Deixa todo o embaraço, irmão. Deixa todo o pecado que tão de perto nos rodeia e vamos correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Glória a Jesus. Assim é essa história tão linda, tão bonita, porque tem um final feliz. Mas eu quero dar um conselho para você. Pegue esse exemplo. Nunca saia do caminho. Não saia. Porque é difícil voltar. Você se encontrará lá fora, sozinho. Aconteceu lá no Egito algo que me chamou a atenção. O guia avisou que era para cuidar, que eles separam as pessoas do grupo, para poder roubar, para poder vender o produto deles, e até, se você mostrar dinheiro, algum deles pode roubar. Então, eles fazem isso. Eles chegam, já treinado, tem um treino, e se metem na sua frente. Aí nós estávamos num grupo de 80 pessoas, e o grupo foi, e aquele que parou, teve uma irmã daqui que parou, que eu fui lá e disse, lá, aí, pai, vai indo, não dá confiança. E por causa da demora eu fui lá, e ela foi, e por causa da demora ficou 2 me cercando. E eu ia para cá, eles ia para lá. Quer dizer, me separou, foi para lá. O irmão Marcos, ali que estava para me proteger, olhou assim, deixa ele que se vira. Ele viu. Ficaram na minha frente daí. Aí eu que fiquei ali,
Aí eu olhei bem sério para o cara assim e quis passar, não deixou. É uma tática do inimigo separar do grupo. Quantos eu vou ficar em casa, só vou assistir pela televisão, só vou assistir pela internet, só vou ler mensagem. Quantas vezes esses pensamentos, é isso que o inimigo quer, lhe separar do grupo. Todos os predadores separam, eles correm e aquele que fica para trás, o mais fraco, é o que eles pegam. Todos os predadores. E essa tática eles usam lá para separar a pessoa. Aí você tem que comprar para se livrar deles, ou se mexer em dinheiro, é um perigo ainda deles roubar você. É uma tática, e essa é a tática do inimigo, separar as pessoas do grupo. Então, nunca vai nessa. Eu vou ficar por casa, não fica. Não fica que você fica sozinho, você é um alvo fácil para Satanás. Não saia do caminho, que Deus abençoe. Passa todos os obstáculos. O que é obstáculo? São barreiras. É algo que é colocado para você parar ou cair. Se para, já é o perigo. É retroceder, diz o irmão Brana. Só não parar já está retrocedendo, porque os outros vão. É o que eles fizeram lá. Para esse, aí os outros vão adiante, ele fica para trás. Se você parar, você retrocedeu, e os outros vão indo à frente. E nós não somos páreo para Satanás. Nós não somos páreo para Satanás. Tem aquela escritura que diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Mas ele não diz assim, e vocês vencerão. Não. E vós vencerá. Não, ele não disse isso. Agora, nós estando nele, nós somos mais do que vencedores. Amém? Ele disse, eu venci. Agora, eu não sou páreo para esse mundo, eu não sou páreo para Satanás, eu sou muito mais fraco, a experiência dele é muito maior. Mas tem uma coisa, se nós ficarmos juntos, unidos com Jesus, aí Satanás não poderá com nós. Aí ele vai ver o obstáculo que há para ele nesta igreja. Que Deus lhe abençoe. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Então vamos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Somos um corredor e mais, somos vencedor. Quando tiver um presente no caminho, você deixa, prossegue adiante. Satanás vai lançar presente. E você entende o que eu estou falando. Muitos obstáculos. Então você não olha para aquilo ali. Prossegue olhando só para Jesus. Você tem um alvo, nós temos um alvo para alcançar. É a chegada. Amém? É ali na chegada que se recebe o prêmio. Agora, como eu citei de manhã, Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora o Senhor reto juiz tem uma coroa para dar para mim. Agora a nossa corrida é boa por causa disso. Todos recebem o prêmio. Não tem primeiro lugar, não tem segundo lugar. Todos que chegaram a receber uma coroa. A receber o prêmio. Não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. E nós amamos a sua vinda e estamos esperando. Amém. Que Deus vos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo, por isso eu posso cantar. Eu tenho uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me dá plena paz e o perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me dá plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. As irmãs, tenho uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo Me dá plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz. feliz. Oh, eu sou Feliz, Cristo me dá plena paz e perdão.
de amor entrou no meu coração. Cristo me dá plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz. Feliz, Cristo me dá plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Amém.